paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que eu quero cumprimentar todos vocês com a santa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, quarta-feira, estamos aqui adentrando o vosso lar, adentrando a sua casa, para levar uma mensagem da parte de Deus ao teu coração. E você junto conosco aí, nesse período de tempo que estaremos aqui juntos, vamos juntos adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Eu gostaria que você compartilhasse essa live, eu gostaria que você curtisse também ela aí. Você vai nos ajudar a evangelizar, vai alcançar mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Está aqui comigo, pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os queridos que estão aí do outro lado, né, nos assistindo, aqueles que ainda vão assistir essa live. Que Deus abençoe muito a sua vida, mais uma quarta-feira. Deus tem dado o privilégio de nós estarmos aqui levando essa palavra gloriosa até o seu coração, querido. Fica aí ligadinho, que eu sei que o Papai do Céu tem muito a nos falar conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então que você possa abrir o teu coração e deixar a palavra do Senhor falar com você. Amados, eu acabei de soltar a lista do culto de amanhã à noite, na nossa igreja, na comunidade evangélica Deus Vivo, a partir das 20 horas, você é o nosso convidado especial. Nós estaremos ali estamos realizando uma campanha na igreja, né? E o propósito, o objetivo da campanha é alcançando e conquistando terras, né? Então existem muitas coisas que nós precisamos conquistar na nossa vida, e quando a gente fala em conquistar terras, né? Terra fala de propriedade, algo que é nosso, algo que nos pertence, algo que às vezes por algum motivo nós perdemos na nossa caminhada e nós precisamos reconquistar isso. Isso é desde uma comunhão, isso é desde um comprometimento maior, isso é desde muitas das vezes um sacrifício maior nosso diante da presença do Senhor, até as coisas materiais. Mas o nosso foco mesmo, independente de qual seja, é o objetivo espiritual. Então que você que nos assiste nessa noite possa estar junto com a gente, buscando algo na sua vida. Talvez nessa pandemia você enfraqueceu, você era uma pessoa que orava mais, que buscava mais a presença de Deus, lia mais a palavra, e nós estamos aí colocando esse propósito até para que você conquiste isso novamente na sua vida, e é questão de tempo isso, mas tenha certeza que Deus tem uma vitória para a sua vida em nome de Jesus. Eu quero aqui nessa noite orar com você, abençoar a sua vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te damos graça nessa noite por mais um dia, Senhor. Uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira cheia da Tua presença, da Tua graça, do Teu Espírito. Estamos aqui nessa noite, eu e minha esposa reunidos aqui, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Que essas pessoas que nos assistem, ó Pai, elas possam ser abençoadas nessa noite, que elas possam ser fortalecidas para a glória do Teu nome, e que essa mensagem que vamos aqui ministrar, Senhor, ache guarida no coração deste povo, para a glória do Teu nome, é que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar de um tema, né, muito sugestivo. Eu estava ontem meditando um pouquinho, o Espírito de Deus falou muito ao meu coração, e hoje de manhã eu voltei novamente nessa passagem bíblica, e eu gostaria, você que tem sua Bíblia, nós vamos ler dois textos, e se você tiver uma caneta, você pode anotar o primeiro texto, que é João, capítulo 9 e o verso 4, e o segundo texto que nós vamos ler é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então você pode colocar ali no rodapé da sua Bíblia, no canto da Bíblia, com a caneta. Esses dois versículos, eles se entrelaçam, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. João 9,4 diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, que pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Esse texto é o 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu quero nessa noite compartilhar essa mensagem. O tema da mensagem é a mensagem do dia versus o sacrifício da noite. Por quê, pastor? Nós observamos que a primeira mensagem que nós lemos, o primeiro texto, o próprio Jesus Cristo fala, através do Evangelho de João, acerca, a necessidade de nós fazermos a obra de Deus. Então o Senhor está mostrando para os seus discípulos a necessidade. Observe o tempo.
é momento de nós fazermos a obra daquele que nos enviou. Jesus diz: eu vim para fazer a obra daquele que me enviou. Então é muito interessante essa passagem, porque ele cita duas coisas. Ele cita o tempo, ele mostra para os seus discípulos o tempo. Ele diz: façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vai chegar em que ninguém vai poder trabalhar. E aí surgiu no meu coração o tema dessa mensagem, né? A mensagem do dia versus o sacrifício da noite. Na noite nós não podemos trabalhar. Já trabalhei na noite, mas há muitas pessoas que têm dificuldade em trabalhar à noite. E trazendo isso para os nossos dias, para a nossa vida espiritual, isso aqui nos ensina muita coisa, porque Jesus estava falando de um tempo, e nós precisamos conhecer esse tempo. Jesus fala do dia e Jesus fala do tempo da noite. O tempo do dia versus o tempo da noite. O tempo do dia é um tempo de segurança. O tempo do dia é um tempo de conquistas. O tempo do dia fala de firmeza. O tempo do dia fala de visão, né? Você consegue ter uma visão melhor durante o dia. Você tem mais segurança durante o dia, né? O tempo do dia também, ele fala de esforço. Durante o dia você se esforça mais. Mas contrário ao tempo da noite é totalmente diferente. Enquanto que o dia ele fala de segurança, a noite fala de medo. Muitas pessoas, quando chegam à noite, o medo toma conta. Tem muitas pessoas que à noite não conseguem dormir, passam a noite em claro. A noite também fala, né, de dificuldade. A noite também fala que nós precisamos de luz, porque a própria noite ela não tem, é trevas, é escuridão. A noite fala de dificuldade, porque tudo que você vai fazer de noite é difícil de se fazer. Então Jesus vem mostrando para os discípulos aqui que haveria um momento que o tempo da noite chegaria. E esse tempo era um tempo que não daria para se fazer nada, não daria para se exercitar mais nada. Trabalhe enquanto é dia, e o dia é hoje, o tempo é agora, o momento é agora. Então muitas das vezes nós estamos vivendo o tempo do dia, mas há muitas dificuldades, muitas pessoas, pastor Aneus, que estão vivendo o tempo da noite. Pessoas que não conseguiram ver a luz do sol ainda. Verdade, pastor. E a gente, observando essa passagem que o pastor leu, né, que em João 9:4, a gente vê Jesus aqui, ele está falando com os seus discípulos, porque eles encontram no meio da sua caminhada um cego de nascença. Verdade. E os seus discípulos começam a questionar Jesus, quem que tinha pecado, se era o pai, se era ele, né, para estar cego daquele jeito. E então Jesus entra nessa palavra, né, no capítulo 9, verso 4, quando ele diz, né, façamos a obra enquanto é dia. Jesus, ele tinha uma consciência do ministério, do tamanho do ministério dele terreno. Então ele tinha pressa em realizar a obra do Pai. Ele tinha a necessidade você observa que no ministério de Jesus, ele não parava, porque ele sabia que era só 3 anos e meio, que teria um dia para ele pregar, que logo depois viria a morte dele para a salvação de todas as almas. Mas ele próprio pregar, era muito pouco tempo, então ele tinha necessidade de correr, de fazer os milagres, para deixar isso como exemplo para mim e para você. E não é diferente nas nossas vidas, né? Nós temos que ter essa necessidade de estar pregando, de estar falando, de estar vendo o dia na nossa vida, porque a noite vai chegar. Como o pastor disse, a noite ela significa muitas coisas, mas a noite também significa o quê? A velhice na nossa vida, porque quando chega a noite para nós perdemos a visão, não a visão espiritual, mas a visão física, né? A gente já não tem mais aquele vigor, a gente já não tem mais aquela força de fazer a obra do Senhor como a gente fazia antes, quando era jovem. Então o dia também vai falar de você, querido, que está aí nos ouvindo, que ainda é jovem, que ainda tem vigor, que ainda tem força. Que você não fique parado. Como o pastor disse, nessa pandemia muitos pararam, muitos deixaram de falar de Jesus, muitos deixaram de pregar. E isso não pode acontecer, porque nós ainda estamos vivendo o dia, nós ainda temos força para pregar, nós ainda temos energia para estar falando da palavra do Senhor. Agora a noite vai chegar, a qual a gente não vai mais poder pregar. Assim como chegou o dia de Jesus, o ministério dele terreno acabar, o meu e o seu também vai acabar. Mas o que nós temos feito enquanto é dia? O que nós temos plantado enquanto é dia? E nós temos que olhar isso para nós. Será que nós estamos tendo pressa, como Jesus teve, de deixar alguma coisa enquanto é dia? É essa a preocupação de todo cristão, tem que ser essa. O que é que eu estou fazendo enquanto é dia, enquanto eu tenho força? Então que você possa usar toda a sua força, a sua juventude, para estar fazendo
fazendo a obra do Senhor. Amados, a obra de Deus nunca foi fácil. Nunca Jesus disse que seria fácil de fazer. Mas o Senhor está alertando os seus discípulos agora sobre eles verem o reino, verem o mundo como um tempo. Né? E o tempo, ele cita isso como duas coisas, um dia e a noite, para que eles pudessem observar um momento no dia, onde tudo é mais fácil, onde você tem mais facilidade, onde você se movimenta com mais facilidade, onde você não tem tantas barreiras durante o dia, tanta dificuldade. Já à noite, você não anda sozinho à noite, você precisa de ajuda para andar à noite. Durante o dia você até caminha sozinho. Então Jesus está mostrando isso aqui para nós observarmos isso, o momento, o tempo do dia do nosso ministério, o tempo da noite do nosso ministério. Então, nós precisamos observar isso na nossa vida. Há muitas pessoas, né, eu estava meditando, o Espírito de Deus falou muito no meu coração, e existem exemplos dentro da Bíblia de pessoas que elas estão vivendo o dia, mas elas querem antecipar a noite. Né? Às vezes não é o momento e a pessoa quer insistir naquilo, não é a hora, mas a pessoa quer entrar por aquele caminho. E às vezes, muitas das vezes, você está insistindo numa coisa que não é de Deus, você está teimando numa coisa que Deus não está aprovando, você está teimando numa coisa que Deus está falando, isso é problema. Então nós precisamos observar que Jesus, a preocupação dele com o ministério, a grandeza do ministério dele, ele via isso na vida dos apóstolos, dos seus discípulos. Então ele chama a atenção dos discípulos para esse cuidado, para essa atenção, né, de nós podermos observar a nossa volta, o tempo que nós estamos vivendo. Eu até coloquei aqui o caso de Jonas, o capítulo 3, o verso de número 2, quando o Senhor deu uma mensagem a Jonas. Todo mundo que Deus chama, Deus dá uma mensagem. Agora você pode engavetar ela e guardar, romper, ou você pode levar ela adiante. A Bíblia diz que o Senhor disse para Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Qual foi a atitude de Jonas? Jonas, a Bíblia diz que ele não foi para Nínive, ele foi para Tarso. O que Jonas fez? Jonas antecipou a noite na sua vida. Por que ele antecipou a noite? Porque Jonas é o único profeta na Bíblia que ficou 3 dias sem ver a luz do sol. Quer dizer, ele ficou 3 dias no vento de uma baleia, não vivendo. Você acha que foi fácil? Você acha que sendo jogado de um lado para o outro, entendeu? Pensando, pedindo talvez a misericórdia de Deus, mas sabendo que ele estava ali por incompetência dele, por erro dele. Então eu quero que você nessa noite reflita sobre as suas decisões, reflita sobre o caminho que você está seguindo, ou que você quer seguir, sem primeiro pedir uma direção do Senhor, porque muitas das vezes você está antecipando na sua vida o que nós chamamos de o sacrifício da noite, pastor. Verdade. Outra pessoa que a gente vê que ele estava no dia, mas devido às dificuldades, às lutas, né? Ele queria colocar a noite na vida dele, é Gideão. Gideão, ele estava vivendo o dia, mas devido às lutas, para onde que ele foi? Foi para um lagar, ele foi se esconder. Mas Deus não queria ele ali se escondendo, Deus queria ele na guerra, Deus queria ele na luta, Deus queria ele na batalha. Deus queria que ele levantasse a cabeça e fosse avante. Mas na cabeça de Gideão, eu sou pequeno, a minha tribo é a menor, eu não tenho força para lutar contra... Espírito de comiseração. Exatamente, eu não tenho força para lutar contra o inimigo, então o que eu vou fazer? Eu vou antecipar a noite na minha vida, ao invés de eu estar na luz do dia, eu vou para um lagar onde é escondido, eu vou lá malhar trigo. Mas o trigo não é para ficar escondido, querido. O trigo, ele significa pão, e o pão significa o que? A palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é para ser pregada, não é para ser escondida. Não é para ser malhado escondido, mas sim na luz do dia. É para ser levado. E Gideão, ele estava querendo antecipar essa noite na vida dele, porque ele achava que ele não era capaz. Mas era justamente ele que Deus tinha escolhido para fazer uma diferença, para a guerra, para ir para a luta, para ir para dar vitória ao povo de Deus. Talvez você, na sua mentalidade, né? Porque nós seres humanos pensamos tão pequenininho, nós achamos assim, mas eu nem sei pregar. Mas talvez com o teu testemunho, com a tua atitude, é dia ainda, querido. Você pode salvar pessoas, você pode salvar almas, você pode salvar vidas, só saindo do lagar, só saindo de dentro da tua casa e se expondo à luz do dia, porque ainda é dia. Como o pastor disse, na noite a gente não consegue fazer muita coisa. A noite é praticamente um descanso, né? A noite ela chega para quê? Para vir um descanso para nós. Ou é um descanso
dentro do nosso lar com a nossa velhice, como eu já disse, ou é um descanso eterno na eternidade com o Pai, né? Mas a noite ela chega para todos nós, então vamos aproveitar o dia que Deus tem nos dado e vamos sair do lagar, não vamos ficar malhando trigo no lagar, porque o inimigo está querendo roubar, porque o inimigo está querendo atacar, mas vamos avante, nós somos guerreiros, como Deus disse para Gideão, ser forte, eu te escolhi para que você desse vitória a todo esse povo que está aí, é assim que Deus tem feito, Ele tem escolhido eu e você, e quem fala por nós, não é a nós, mas é Deus. Quando nós nos dispomos a ir levar a palavra do Senhor, quem vai nos usar é o Senhor. Então a gente não tem que se preocupar, mas o que é que eu vou falar, como que eu vou agir. Somente o teu testemunho já vai ganhar almas. Então saia do lagar e vá fazer a obra do Senhor. Conheça o seu tempo, se você está vivendo a noite ou se você está vivendo o dia. Veja em qual ponto você se encontra neste momento. Como a pastora disse aqui, Gideão na realidade, mas pastor, o Gideão, o anjo, mesmo ele estando no lagar, o anjo foi lá e visitou ele, mas não precisava ele estar naquele lugar, entendeu? Então, o que a noite traz? A noite traz medo, a noite traz, as pessoas recuam na noite, as pessoas não têm determinação na noite como tem durante o dia, então a noite é um momento muito difícil, de insegurança, de trevas, entendeu? Tem pessoas que passam a noite em claro, e tudo isso é a insegurança. Então eu quero chamar você nessa noite para que você possa viver o dia, a luz do dia. Jesus diz, eu sou o sol da justiça, né? O sol que brilha, o sol que traz justiça, o sol que ilumina. Então nós precisamos estar debaixo dessa luz, e essa luz é Cristo. E Jesus, amados, por mais que alguém diga assim, mas Jesus morreu e ressuscitou. Jesus ficou 3 dias, a Bíblia fala, no sepulcro, mas no 3º dia ele ressuscitou. Por quê? Porque a vida do cristão é na luz. A vida de cada um de nós é na luz. Lázaro, a Bíblia diz que ele adormeceu 4 dias já, estava morto, mas o Senhor traz ele de novo para a luz. Por quê? Porque o Senhor não quer que ninguém, amados, viva na escuridão. E a escuridão, ela é um momento muito difícil. Há muitas pessoas que não conseguem enxergar isso. Tomam decisões para ir para a luz. Eu já trabalhei, para a luz não, para a escuridão. Eu já trabalhei, queridos, à noite, eu sei da dificuldade. Você não consegue ter o mesmo dinamismo, você não consegue ter a mesma força, parece que as tuas forças se vai, sem falar no silêncio da noite, né? Então todo mundo que vive, pastor, esse momento na vida da noite, né? Esse momento da escuridão, esse momento onde você precisa de ter alguém para te ajudar, você muitas das vezes está sozinho. Então nós precisamos andar na luz, nós precisamos estar no dia. O Senhor te chama nessa noite, querido, para o dia. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, no livro de João, capítulo 11, o verso de número 9, Jesus disse assim, não são 12 horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, aleluia. Por quê? Porque durante a noite você corre o risco de tropeçar, corre o risco de cair no buraco, e muitas das vezes não tem ninguém para te socorrer. Por isso que nós precisamos, pastor, andar durante a luz do dia, pregar e viver a nossa vida durante o dia, não antecipe a escuridão, não antecipe a noite na sua vida, viva o dia de hoje, como Jesus fosse voltar hoje, pregue a palavra, fale do amor do Senhor, não tenha medo, como a própria pastora disse, o Senhor vai te dar a palavra, agora você precisa parar e ouvir a palavra do Senhor. E da mesma maneira que muitos antecipam a noite na sua vida, nós temos que antecipar o dia na nossa vida também, né? Se a gente observar, Neemias, ele tinha uma obra para realizar. Neemias, ele tinha uma tarefa para realizar. E quem era Neemias? Neemias era um simples copeiro, era um simples homem que cuidava ali da alimentação do rei, provava a alimentação do rei, para que se tivesse alguma coisa envenenada, ele morreria primeiro. Mas quando ele soube que Jerusalém estava na ruína, ele sentiu um desejo, ele sabia que ele tinha uma missão para fazer durante o dia. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega ali em Jerusalém, ele antecipa o dia na sua vida. Então muitos antecipam a noite, mas nós temos que antecipar o dia. Neemias levantou de madrugada, pegou seu cavalo, não levou ninguém com ele foi sozinho, porque tem muita coisa na nossa vida, querido, que é nós que temos que fazer. Não é o meu esposo que vai fazer por mim, não é os meus filhos que vai fazer por mim. Tem muita coisa na minha vida que é eu que tenho que fazer. Então Neemias, ele sabia do chamado dele, ele sabia do compromisso dele, ele sabia a tarefa que ele tinha que fazer durante o dia. Então o que ele faz? Ele antecipa esse dia, ele sai de madrugada,
Ele sai naquela hora que o dia está começando a nascer e ele observa tudo em volta de si. Ele observa onde tem que ser construídos os muros, como que ele planeja como ele vai fazer, para que quando chega o dia, ele já está com tudo planejado. Olha, eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. E o nosso Deus, ele é muito organizado. Né? Se nós, cristãos, fôssemos organizados como nosso Deus é, nós não perderíamos tempo. A gente estaria fazendo a obra dele sem perder tempo. Porque muitas das vezes nós perdemos tempo com coisas tão pequenininhas, né? Enquanto que a missão que Deus tem nos dado é muito grande. Então nós temos que analisar o que é que nós temos que fazer durante o dia. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Para que quando chegar a noite, eu ter certeza de que tudo que Deus colocou na minha vida eu já realizei. Eu ter certeza que aquele chamado que Deus teve para mim, eu já realizei. Quantas pessoas frustradas tem nos dias de hoje? Que você vai conversar, a velhice já chegou, a pessoa não fez nada para Deus e elas falam, se eu tivesse mais um tempo. Mais uma noite. Se eu tivesse mais um dia na minha vida. Mas quantos dias Deus já te deu? Quantos amanhecer Deus já te deu? Quantas oportunidades Ele já te deu? E você jogou fora no dia. Daí quando chega a noite, você quer mais dias. Então, querido, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que chegam nas nossas mãos. Principalmente, é para fazer as coisas do Senhor. Vamos fazer. Quando as pessoas dizem assim, não vou para o culto hoje não, vou amanhã. Aí chega amanhã, não vou para o culto não, vou amanhã. Daí quando está em cima do atome que não tem mais condições de ir, aí quer ir. Aí quer estar lá, ou quando está enfermo, né? Aí quer estar na igreja. Mas quantos dias Deus deu para nós? Quantas oportunidades? Então nós temos que analisar tudo isso. E nós temos que antecipar esses dias, para que quando a noite chegar, a gente tenha certeza, realizamos tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, que era um obreiro novo, que estava começando o seu ministério, Paulo diz, conjuro-te, né? Oriento perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue, Timóteo, a palavra, insista, né? Quer seja oportuno, quer não. Quer dizer, não tem oportunidade, eu vou criar uma oportunidade, eu vou buscar essa oportunidade, eu vou pregar a palavra. Então Paulo está orientando a Timóteo a isso, quer, não quer, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, com toda a paciência. Tenha paciência para ver as coisas acontecer. Você vai pregar, você vai exortar, você vai corrigir, mas não vai, as pessoas não vão mudar da noite para o dia. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Seja paciente, seja longânimo, dentro da doutrina da palavra de Deus. Então, o que Paulo estava falando para Timóteo? Timóteo, vive o teu dia. Corre agora e vive o teu dia, agora é o teu momento, agora é a tua vez, vive o teu ministério, pregue a palavra, corrige. Ele dá algumas orientações básicas, mas é isso que Timóteo precisava ouvir. Nessa noite Deus manda dizer para você, querido, viva o seu dia. E se você está vivendo, pastor, eu estou vivendo uma noite na minha vida, uma noite que parece que não acaba, uma noite que parece que não se encerra, querido, corra para os pés do Senhor, busque viver um dia após outro, busque viver a luz do dia e não as noites, porque as noites não é para este momento. Amém? Às vezes a gente passa por turbulências. Turbulência é uma coisa, noite é outra. Por isso que nós, quando você observa o caso de Jonas, que Jonas entra agora para a noite, você observa que ele entra para dentro da noite, depois que ele sai da noite, a Bíblia diz que a baleia gospe ele, bem dizer, numa beira-mar lá, e ele anda mais 1000 quilômetros para poder cumprir. Aí ele entra na turbulência da noite, porque ele não precisava ter passado por aquilo. Então nessa noite eu chamo a sua atenção, cuide da sua vida, cuide do seu ministério, mas pregue a palavra do Senhor. Talvez você está vendo essa live, você pode enviar essa live para alguém, você pode compartilhar essa live com alguém. Talvez você vai dizer, eu não tenho ministério, talvez não tenho chamado para pregar, mas você pode levar essa palavra para alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, pastor. Com certeza, e nós temos que ter a certeza, querido, que um dia vai ser cobrado tudo Verdade. isso de você. Por que a gente prega e ensina e fala? Porque há um peso, há uma responsabilidade. E cada um de nós vamos ter que prestar conta para o Senhor. Assim como Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério. Ele passou por aqui, ele pregou, ele teve a necessidade de ensinar os seus discípulos, teve todo o carinho, o amor, como o pastor disse, né? Amém. Ele tinha ali, cada discípulo tinha uma natureza, cada discípulo tinha ali um agir diferente, mas Jesus, com todo o seu amor, ele conseguiu
ensinar aqueles discípulos. Uns eram estourados, outros eram amorosos, outros eram meio grosso. Cada um tinha o seu agir, mas Jesus, ele conseguiu viver no meio daqueles homens e não deixar o seu ministério afundar. Ele 3 anos e meio, mas quando ele chegou perante o Pai, ele tinha cumprido tudo aquilo que ele veio cumprir. E isso vai ser cobrado de mim, de você. Isso vai ser, vamos ter que dar conta. Eu não vim para esse mundo simplesmente por vir. Nós não nascemos, nós não vencemos uma guerra desde lá da gestação da nossa mãe. Nós já vencemos uma guerra para chegar dentro do útero dela, ser gerado, né? Passamos por muitas lutas, muitas dificuldades. Mesmo dentro do útero da nossa mãe, o inimigo sempre tentou nos tirar dali, tirar da presença do Senhor, mas Deus tinha um propósito na minha vida e na sua vida. Mas e nós? Agora, chegou a nossa vez de fazermos o nosso ministério, de fazermos aquilo o qual nós viemos a esse mundo se cumprir. E nós temos feito? Ou será que nós temos feito igual Elias? Cumprir a metade, vamos ser uma pessoa assim que vamos fazer sinais e maravilhas, mas vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos antecipar a noite, vamos lá para dentro de uma caverna, porque tem uma mulher ali me perseguindo, porque tem alguém se levantando contra mim, tem alguém dizendo que eu não sou profeta de Deus, tem alguém dizendo que vai me matar. Não, eu vou correr, eu vou antecipar a noite, já que Deus não me leva, já levou todos os profetas, só ficou eu mesmo, então eu vou para dentro de uma caverna e vou me esconder. Mas só que mesmo lá dentro da caverna ele tinha um ministério, e Deus foi lá e arrancou ele de lá. Querido, não espere Deus ter que pegar você, não espere Deus ter que fazer, a tua luta já está grande, não espere Deus ter que ir lá e colocar um vendaval, ter que ir lá e mandar fogo nessa caverna, ter que ir lá e mandar um vento forte nessa caverna e derrubar tudo ali em redor de você, para depois ele vir com uma voz suave e falar para você: é eu, meu filho, que estou te chamando, é eu que estou te balançando para você acordar. Acorda, acorda e vai fazer a obra do Senhor. Não fica olhando para as coisas, não fica olhando para quem está à tua direita, à tua esquerda. Quem vai prestar conta para Deus naquele dia não é o teu irmão que falou de você. Quem vai prestar conta para Deus naquele dia não é a sua irmã que pisou lá no seu pé no dia lá do círculo de oração. Não, querida, é você mesmo. Naquele dia não vai ter ninguém conosco. Como eu acabei de dizer aí atrás, tem coisa que eu vou ter que fazer, ninguém vai fazer por mim. E quando eu tiver que prestar conta para o Senhor, o pastor não vai estar lá: olha, ela estava doente, ela não podia fazer a obra. Olha, aconteceu isso lá em casa e ela não podia. Não vai ter desculpa, querida, vai ser eu. É eu que vou ter que me justificar para Deus. Então, nós temos que analisar: será que nós não estamos fazendo igual Jonatas? Será que nós não estamos fazendo igual Elias? Será que nós não estamos fazendo igual Gideão? Se enfiando dentro de caverna, dentro de lagar, dentro de navio, para correr da presença do Senhor? Não corra da presença do Senhor, mas vai de encontro a Ele, corra para Ele. Tem muita gente correndo de Deus, mas vai de encontro com Deus, porque Deus te quer, Deus te chamou, Deus tem uma obra na tua vida, e Ele já disse para você: para, chega de arrumar desculpa para me servir, chega de arrumar desculpa para não pregar, chega de arrumar desculpa para não fazer o que eu tenho colocado no teu coração, porque a hora tua vai chegar, meu querido. Então se coloca na presença do Senhor, porque Deus quer te usar, em nome de Jesus. Aí alguém pode perguntar assim: mas pastor, como que eu saio dessa situação que eu estou vivendo? Faça como Ana. A Ana estava vivendo uma noite, né, de turbulência, de muita dificuldade, uma noite escura na vida dela, no ministério dela, quando a Bíblia diz que Penina, né, a sua rival, batia contra ela, né, provocava ela. O que ela fez? Ela foi para o altar de Deus, ela foi para a casa do Senhor, se dobrou. Ela não foi entendida nem pelo sacerdote Eli, mas eu quero dizer para você: você não precisa ser entendido pelas pessoas, tem que ser entendido por Deus, você tem que ser conhecido pelo Senhor. Para sair da noite e vir para o dia, você precisa ir para o altar, você precisa fazer um sacrifício diante do Senhor, você tem que tomar posição. Às vezes a gente fica esperando as pessoas nos chamar, a gente fica esperando as pessoas nos requisitar. Não, querido, nós precisamos nós botar a nossa vida no altar de Deus, trazer um sacrifício na presença do Senhor. Você pode ter certeza que quando o Senhor vê o teu sacrifício, Deus vai abrir o teu ministério, Deus vai abrir as portas para o teu ministério, como Ele abriu a madre de Ana e concedeu a ela ter um filho. Então nessa noite receba essa palavra sobre a tua vida, sobre o teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Creia mais no chamado que Deus fez para a sua vida, que Ele fez para a sua família, porque Deus não chama ninguém em vão. Quando Deus chama alguém, Deus coloca a mensagem na boca dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. É verdade, pastor. E às vezes tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora e talvez pode estar pensando assim, né? Ou vai nos assistir: ah, pastora, mas você não sabe as minhas lutas, minhas dificuldades.
Eu já trabalhei durante o dia e não tive recompensa. Querido, nós vamos ter recompensa sim. Recompensa nós do vamos Senhor. ter sim. Olha os discípulos. Os discípulos, a palavra do Senhor diz que eles trabalharam a noite toda. Eles trabalhavam, aliás, eles trabalharam o dia inteiro. Jogava aquela rede, não pegava nada. Jogava aquela rede, não pegava nada. E aquela rede de novo e não pegava nada. E ali estavam aqueles homens pescando e não pegava nada. E estava já se beirando a noite na vida deles e eles não pegavam nada. Um olhou para o outro e diz, ó, quer saber, vamos parar com isso aqui, porque não vai dar nada hoje. Aleluia. Não vai dar nada. Tem muita gente que já guardou, pastor, a rede, já dobrou a rede e diz, ó, parei, deixei, Tá porque deitado no barco. não dá mais nada não, vou lavar isso aqui, ó, e vou parar. Mas Jesus chegou para aqueles homens e diz, volta lá, porque vocês não deveriam ter saído de lá, e lança a rede de novo. Aí Pedro, né, muito ousado, diz, pela tua palavra eu vou fazer isso. Pela tua palavra, mas ele quis dizer em outras palavras o seguinte, já não deu nada o dia todo, será que agora vai dar? E aí quando eles tiram aquela rede, eles têm de monte para repartir para as outras pessoas. Deus está dizendo para ti, para que você guardou tua rede? Por que você enrolou a tua rede? Deus está mandando você trabalhar, ainda é dia, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você lançar a rede. E se você fizer, obedecer a voz do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que Deus vai te recompensar sim. E você vai ter de sobra para repartir com outras pessoas que talvez estão na mesma situação que você, parado, desanimado, achando que a noite já chegou. E Deus diz para ti, a noite não chegou ainda não, Aleluia. meu filho. A noite não chegou ainda não, minha filha. Deus ainda tem obra para realizar através da sua vida. Deus ainda tem vidas para salvar através de você. Mas se você ficar aí com essa redinha enrolada, você não vai fazer nada, você não vai acontecer nada com você. Você não vai sair desse marasmo que você tá, que é a sua vida. Aleluia. Porque o que Deus tem para você é grande, mas Deus manda dizer para ti, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vai chegar e você não vai poder mais fazer nada para recompensar o tempo perdido que muitas das vezes nós passamos na presença do Senhor. Aleluia. Os discípulos dentro dessa passagem tinham sacrifícios, só tinham sacrifício. Jesus tinha uma mensagem. Então eu quero dizer para você nessa noite, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos andar dentro da mensagem do Senhor. É a mensagem do Senhor que nos transforma. Essa fala da pesca maravilhosa. Sabe por que foi uma pesca maravilhosa? Porque Jesus entrou, porque Jesus estava ali, porque uma palavra saiu da parte do Senhor. E nessa noite sai uma palavra daqui para o teu coração. Não fique lavando as suas redes, não fique na beira da praia quando Deus quer te ver no meio do mar, meu irmão. É no meio dos conflitos, é no meio das guerras, é no meio das batalhas, é no meio do esforço, é no meio dos desafios que Deus quer te ver. E mesmo que você for lá e não pegue nada, não desista, porque as maravilhas, por mais que você passe a noite inteira trabalhando, as maravilhas acontecem em cima das palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero que nessa noite você receba essa palavra, que você mude o seu pensamento, saia, deixe, viva mais a mensagem e menos sacrifício. Há muito sacrifício e pouca mensagem. Trabalha muito durante a noite e pouco durante o dia. Deus quer que nós venhamos realmente fazer o trabalho dele durante o dia, viver a obra dele durante o dia, enquanto é dia, né? Porque vai vir a noite em que ninguém vai poder trabalhar. E analisando aqui sobre Gideão, que eu já tinha falado, né? Gideão estava suprindo a sua necessidade. E Deus queria que ele suprisse a necessidade de Deus. É verdade. Então qual que é a necessidade de Deus? É usar a minha boca e a sua boca. Gideão estava preocupado com a necessidade dele. O inimigo vai vir, vai tomar meu trigo, então eu tenho que malhar ele aqui escondidinho, né? À noite, para que ninguém veja, para que ninguém roube de mim. Então ele estava preocupado com a necessidade dele. Mas Deus queria que ele suprisse a necessidade de Deus, que era salvar todo aquele povo. Deus quer a sua boca, Deus quer a sua perna, Deus quer a sua mão para abençoar. Ah, mas Deus não é todo poderoso? Sim, mas Ele precisa de você para pregar a palavra dele aqui na terra. Ele precisa de você para anunciar a palavra dele aqui na terra. Ah, pastora, Deus não precisa de mim não, eu sou tão pequenininho, tão simples como Gideão fez, né? Como o pastor disse aqui, um espírito de... Comiseração. Isso. Querido, Deus... Só fica se lamentando, dizendo que não consegue, que ninguém ajuda, que não pode. Ele tinha muitas possibilidades, ele tinha muitos barcos naquele mar, querido, mas qual barquinho que ele queria? Ele queria o barquinho de Pedro.
Ele queria aquele barquinho cheirando a peixe, aquele barquinho simples, era aquele que ele queria usar. É você que ele quer usar. É a sua boca que ele quer usar para pronunciar a palavra dele. É os seus pés que ele quer que você leve as boas novas para outras pessoas. É a sua mão para abençoar as pessoas que estão necessitadas, que Deus está querendo nessa noite. Então não faça noite na sua vida enquanto ainda é dia, querido. Não se torne noite. Ah, não, acabou. Para mim já deu, basta. Ei, mas e para Deus? Será que Deus está colocando um ponto final nessa história? Será que Deus já pegou a canetinha dele ali, ó, acabou a história da fulana? Se acabou então, querido, ele vai te levar para a glória. Se é dele, será que se acabou a tua caminhada para fazer a obra dele? Então ele vai te levar para a glória. Ah, pastor, não quero morrer agora. Então faça a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vai chegar. E vem o arrependimento, e daí não dá para fazer mais nada, pastor. E tem muita gente assim. Com muita certeza. gente com o braço assim, ó, cruzado, Com certeza. esperando Jesus vir tirar eles de dentro de casa, esperando Jesus mandar um anjo, né? Ó, ô fulano, vem cá, ó, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem isso. Aí aquilo que você já viu, né? Aquele choreiro, aquela coisa, aí a pessoa parece que, mas o Senhor está falando com a gente todo dia, irmão. A Bíblia está aqui nas nossas mãos, está aí na tua mão, o Senhor está falando com a gente, mas parece que os nossos ouvidos estão, parece que agravados, né? A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas não sofrerão mais essa doutrina, não ouvirão mais a palavra. Então aquilo que corrige, aquilo que exorta, por isso que Paulo disse a Timóteo, exorta, corrige, insiste, persiste, amém? Para que as pessoas venham se despertar, porque é tempo de nós falarmos e fazermos a obra de Deus. Então nessa noite, querido, queremos deixar essa palavra ao teu coração. Eu não sei quais os conflitos, eu não sei quais as situações que você está vivendo neste momento, mas eu talvez possa estar te dizendo com toda certeza do meu coração, talvez você está vivendo uma noite na sua vida, porque você ainda não pelejou no dia que Deus deu para você pelejar. Então, viva cada dia mais na presença de Deus, busque a direção de Deus e Deus tem vitória para a tua vida. E sem falar que a gente, nos dias que nós estamos vivendo, pastor, as pessoas se pegam em tão pequenas coisas, né? Hoje nós temos tanta mordomia para fazer a obra do Senhor. Antigamente... se nós tivéssemos tudo isso que tem hoje, na época quando a gente começou. Eu ia dizer isso. Quando a gente se converteu há 25 anos atrás, era uma sede de fazer a obra do Senhor. Todos que chegavam na igreja tinham uma sede. Nossa, eu quero ser um pastor. Perguntava, alguém quer fazer a obra de Deus? Levantava as duas mãos, as pernas. Hoje você e não era por salário, né, pastor? Porque hoje em dia era muitas pessoas se chegarem e falar assim, eu vou te mandar para a obra, quanto que eu vou ganhar? Não, na nossa época de conversão não era isso não. A gente tinha café e com coragem, com 2 filhos. É que a vida, a verdade, o amor de Deus é maior, tão grande na nossa vida, que tipo assim, a gente não via obstáculo. Era maior que a necessidade, né? E dificuldade por dificuldade, nós já tinha passado um monte. Então a gente tinha coragem de pegar 2 crianças e sair para a obra sem nenhum centavo, na dispensação do que Deus ia fazer pela gente. Hoje a gente olha e a gente procura as pessoas que têm vontade de fazer a obra do Senhor, e é difícil de encontrar, porque são poucos os que realmente têm vontade de se dispor, de se colocar, dizer não, eu vou pagar o preço, eu vou me dispor, né? A gente vê que está ficando escasso. A obra do Senhor está ficando difícil, porque muitos eles querem só congregar, né? Eu quero congregar, eu quero bênção do Senhor, mas não quero pagar o preço. Mas querido, quando a gente se dispõe a pagar o preço, a viver na dispensação do Senhor, o Senhor, ele é o nosso pastor e nada vai faltar. Ele não vai nos faltar, e quando Ele não nos falta, nada também nos falta. Talvez a gente não tenha aquilo que a gente queria ter, se a gente estivesse suprindo só a nossa necessidade. Mas você pode ter certeza que o melhor nós vamos ter, que é a presença dEle, é a graça dEle na nossa vida, é a certeza de que estamos andando na vontade dEle, e é isso que Ele quer para cada um de nós, pastor. Uma coisa eu falo com muita alegria no meu coração, irmãos, eu não me arrependo de nada do que eu fiz com o Senhor. Se eu fosse, foi sofrido, mas foi sofrido. Não... Se hoje eu precisasse, eu faria tudo de novo, faria tudo de novo novamente. Por quê? O que está no nosso coração é o amor pela obra de Deus, entendeu? É a obra do Senhor, independente de pessoas, independente de A, B, C ou D, nosso coração sempre esteve na obra de Deus. Então, quando eu leio esse texto, que nem João, que nem o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo aqui, parece que eu vejo o Senhor diante da gente dizendo assim, o que vocês estão fazendo? Vocês estão pregando durante o dia ou vocês querem entrar para o período da noite? Qual é a atitude que vocês estão tendo? Então nós estamos vivendo dias difíceis, queridos, que nós precisamos cada dia mais nos despertar. Eu sempre digo, eu nunca confundo vontade com emoção.
Tem muita gente emocionada que vive por emoções. Emoção passa, a vontade também muitas das vezes passa, mas o amor de Deus é aquele que permanece no nosso coração. Então tudo que a gente pega para fazer, a gente vai até o fim. Entendeu? Se começou com 20, vai terminar com 1, não importa. O importante é que a gente começou, nós fizemos um propósito com Deus e nós vamos até o fim. Então, muitas das vezes a sua vida não vai para frente, porque tudo que você começa, você fica pelo meio caminho. Amém? Até mesmo com a sua responsabilidade como cristão, como servo do Senhor. Então, que nessa noite Deus venha falar ao teu coração. Amém. Pastor, está conosco a irmã Maria Cavalcante, irmã Glória a José, Deus. a Jéssica. Deus abençoe, irmã Maria. O Camilo também, meu irmão, Amém, que Deus abençoe a vida Camilo. dele. O Silvio Palácio, né, com a irmã Valquíria, as meninas ali, a Glória Maria, a a Deus. Vitória e a Eduarda, que Deus abençoe muito. O irmão Francisco está aí ligadinho conosco todas as quarta-feiras, vai um abraço pro irmão. O presbítero Almiro, né, com a irmã Paula e as meninas ali também, Vitória e Eduarda, né, também ali. Que Deus abençoe muito. A minha prima, a Cássia Lemes, que Deus abençoe Amém. grandemente a vida dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Está conosco também Edina Santos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A irmã Fátima Gomes, com o pastor Agileu e a Fernandinha, que Deus abençoe. A Gislaine, vai meu abraço para ela também, Aleluia. o pastor José, que Deus abençoe abençoe, muito pastor vocês. José. Lúcia Mara, a sua tia, a mulher do Amém. Davi. Que Deus Deus abençoe abençoe. grandemente ela também, no nome do Senhor Aleluia. Jesus Cristo. A Sabrina estava aí também ligadinha conosco. A Luzia Lopes, a irmã Priscila Barreto, que Deus abençoe grandemente a vida dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que cada dia Ele possa falar mais com cada um de vocês. A nossa cultura brasileira ela não é uma cultura americana. A cultura americana normalmente quando você tem algumas bugigangas, coisas velhas assim, lá nos Estados Unidos você tem um local onde você paga um aluguel e você joga essas coisas tudo lá dentro e quando você precisa você vai lá revirar, ver se você acha o que você está procurando perdido lá dentro. Aqui no Brasil a gente costuma jogar no canto de casa, na despensa, né? Fica junto de nós mesmo. Então talvez o que você está procurando está junto de você e você não sabe. Amém, querido? Então se desperta, a Bíblia diz desperta porque Jesus Cristo está voltando. Queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor possa vos fortalecer. Eu quero fazer essa oração final em nome do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho, te agradeço, Senhor, por esta palavra, te agradeço pela presença do Teu Espírito aqui conosco, te agradeço por o Senhor ter falado, aleluia, ao coração de cada um de nós. Pai querido, nunca deixe, nunca permita, meu Pai, que nós venhamos adormecer espiritualmente. Nunca permita, Senhor, que nós venhamos deixar de trabalhar o dia para querer enfrentar a noite. Não, Senhor, mas que o Espírito esteja nos direcionando. Eu oro pela vida de cada irmão, de cada pessoa que nos assiste nessa noite, que o Senhor possa os abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, queridos, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus.